Fala pessoal do canal Presente História, mais uma vez gostaria de agradecer a todos vocês que estão acompanhando o canal e eu trago para vocês hoje mais um vídeo muito interessante, um debate feito com o professor Marcos Petraglia sobre o ensino de História da África, um tema muito relevante, muito importante, principalmente diante desse contexto que vozes negras têm se levantado para lutar contra o racismo. O que a história pode contribuir com esse tema? O que a história nos ensina sobre o movimento negro, sobre as pautas que envolvem todas essas questões que estão presentes na sociedade até hoje? Então fique ligado. Antes do vídeo começar, tenho 3 recados importantes para vocês. O primeiro, o vídeo ele é dividido em 3 partes, tá bom? São 3 partes. Essa é a primeira parte, você vai acompanhar o professor Marcos falando um pouco sobre o conceito de África, um pouco sobre o conceito de território africano, e isso tudo está presente no vídeo. Outro recado importante, eu vou pedir para você mais uma vez curtir e compartilhar e deixar os seus comentários. A sua opinião é muito importante para o nosso canal, afinal de contas nós queremos fazer um canal que muitas vozes sejam ouvidas. E terceiro recado, como de sempre, roda a vinheta! Muito bem, meus queridos. Mais uma vez agradeço a todos vocês que estão conectados no canal Presente História. A gente está organizando aqui ainda, né? Se ajeitando um pouco com essas novas tecnologias. Eu já falei para vocês que eu tenho um pouco de dificuldade com isso, mas a ideia é que o conteúdo seja relevante para você e que você tenha paciência, né? Para que possa ficar os vídeos aí no melhor formato. Deixa eu começar aqui apresentando para vocês o meu amigo Marcos Petraglia. Ele é graduado em História, bacharel e licenciatura pela Universidade Federal de Uberlândia, especialista em Educação de Jovens e Adultos, também pela Federal de Uberlândia, está fazendo mestrado em Ciências da Educação pela Universidade de São Carlos, no Paraguai, e ele é professor efetivo no Estado, né, atuando em 2 cargos. Isso aí me dá uma inveja danada, né, Marcos? Mas é um prazer receber você aqui. Eu conheço o Marcos há muito tempo. Ele tem pesquisado, tem discutido sobre o ensino de História da África, africanidade, escultura afro, e eu acho que ninguém é melhor do que ele para falar sobre esse tema. Antes de eu passar a palavra para o Marcos, eu queria aí convidar você a compartilhar, dar o seu like e, sem dúvida nenhuma, inscrever-se no canal. Marcos, com você a palavra. Olá, pessoal, muito obrigado por esse convite, por essa apresentação aí brilhante do José. Eu acho que a gente está sempre pronto a aprender. E eu tenho comigo uma questão de gratidão, que é que eu fui formado com a política pública da Universidade Federal e eu acredito que eu preciso sempre estar, já que a universidade foi pública e ela é constituída pelo dinheiro do povo, eu tenho sempre que estar ajudando o povo. Eu acho que ensinar faz parte e estar aqui trocando essas ideias que vai poder ajudar outras pessoas também, assim eu espero, com algumas indicações, algumas ponderações nossas, seja algo de produtivo e bom para elas. Antes assim, da gente começar, é só dizer, né? É claro que existiriam outras pessoas para estarem aqui. A gente sabe da questão, por exemplo, de legitimação. Eu assisti um vídeo ontem, me preocupou um pouco a questão de lugar de fala. E a gente sabe que nesse universo de movimento negro, preto e tal, depois eu vou falar um pouco sobre isso também, existe muito essa dinâmica. Quem está falando e tal. Mas aqui, já de abertura, eu quero deixar claro que eu não estou falando como movimento negro. Estou falando como pesquisador, e aí, tanto o meu TCC da graduação como da pós-graduação, eu pesquisei ensino de História Cultural Afro-Brasileira na graduação, para todos os níveis, e na especialização eu foquei no trabalho com a Lei 10.639 para a EJA, para a Educação de Jovens e Adultos. E agora, no mestrado, eu estou pesquisando mais a fundo, já não a implementação, que eu vou explicar um pouco disso na minha fala, mas sim os valores civilizatórios. A gente vai trazer isso ao decorrer da fala.
Só isso, é um prazer. José, eu amo você, você sabe. Hoje o Facebook estava lembrando nossa foto daquela pesquisa que a gente fez lá no Prata, de arqueólogo, com o pessoal da UFO. E aí tinha uma foto sua dormindo, que eu ainda vou postar ela hoje ainda. Mas é isso, muito obrigado. É um prazer estar aqui com você e com todo mundo que vai nos assistir. Marcos, você não fica contando o passado, não, porque o pessoal sai correndo, viu? Olha, mas muito obrigado, Marcos. Isso foi importante, eu acho que a gente vai discorrer sobre o debate. Aqui, evidentemente, a gente não está representando nenhuma entidade do movimento negro, estamos falando como dois historiadores, né, que se preocupam em discutir esse tema, se preocupam em tratar essa questão, mas a gente sabe da importância do lugar de fala, a gente sabe que todas as questões que legitimam a fala de pessoas negras são fundamentais. Mas o vídeo, evidentemente, o nosso bate-papo segue em outra perspectiva, mais na perspectiva histórica e metodológica. Muito bem, Marcos, a primeira pergunta que não quer calar, e aí talvez você que está nos assistindo, você que está acompanhando esse vídeo, talvez nunca se perguntou isso. Por quê? Por que, Marcos, estudar a história da África no Brasil? Primeiro, eu acho que a gente tem que entender o que é essa história da África e de qual África a gente está falando. Eu falo isso muito com meus alunos. Lá no 7º ano, quando a gente está falando sobre colonização, descoberta, mercantilismo, né? Aí a gente começa a entrar no processo de escravização indígena, que é a Lei 11.645, e aí a gente entra na 10.639, que é a questão propriamente da história e cultura afro-brasileira. Mas existe uma diferença, primeiro, em que é a história da África e o que é a história africana, ou, afro-brasileira. Então, a história da África, a gente está falando da história de um continente, não de um país. Mas de um continente que ele é enorme, mais de 56 países, 7 distritos, que tem mais 122 dialetos, mais de 12 línguas oficiais. Então, é preciso ter na cabeça essa ideia do que é a África que a gente está falando. Então, quem está assistindo a todo momento precisa entender que quando a gente fala de África, a gente não está falando de um país, e sim de um continente, que ele é quase 2 vezes maior do que o próprio Brasil. Então é preciso a gente ter isso na cabeça. E quando a gente fala de história e cultura afro-brasileira, a gente está falando de uma miscigenação, de uma mistura entre a cultura africana, que veio pelos escravizados, e não a escrava. A discussão dessa terminologia é bem importante para a gente entender que a ideia do escravo é quando eu tenho uma identidade daquilo, e escravizado é quando eu não tenho essa identidade, eu fui colocado sobre um processo de escravização, onde eu perdi meus direitos e tudo mais. E aí o movimento negro, preto, vai defender isso muito bem, vai explicar isso muito bem, e aí eu aconselho o pessoal que está assistindo a gente a entrar no site da ABPN, Associação Brasileira de Negros e Negras, e lá tem muito material mesmo sobre essa questão. Eu aconselharia também, em outros momentos, entrar, por exemplo, no site da Cultura. Mas a gente sabe que nesse governo que a gente está, não existe nem mais Ministério da Cultura. E eu estava no meio de uma aula minha e fui entrar para mostrar que eu queria mostrar os vídeos que lá tinha sobre o Zumbi dos Palmares. Gente, foi retirado esses vídeos de lá. Então, quando você entra no site do Ministério da Cultura para você ver vários documentos que quando a gente é pesquisador, principalmente na graduação, a gente entra atrás, hoje não existe mais esses documentos. Então, já fica também uma denúncia, né? Militante é militante em todo momento. Então, entendendo que nós somos um povo, fruto de miscigenação, ou seja, não existe uma identidade brasileira, existe uma identidade que foi formada e forjada, como diria já Clara Nunes, de 3 raças. E a discussão de raça, Marcos, mas hoje a gente não existe raça, biologicamente nós somos só um ser humano, tudo bem, politicamente correto. Mas não, o próprio movimento negro, e eu trago aqui as falas do Cabelené Munanga na abertura do encontro da ABPN no ano passado, que foi em Uberlândia, né? O COPEN, Congresso Brasileiro de Pesquisadores Negros, onde a gente tem, eu tinha um material aqui para mostrar, mas eu acho que eu não trouxe ele para cá. Mas se eu estiver aqui, depois eu mostro. Que é um caderninho de resumo, e depois eu posso passar o link e você põe aí na descrição do vídeo, para você só entrar. Onde tem todos os cadernos que fizeram parte do evento. Pessoal, vocês vão ouvir às vezes um barulhinho de carro, mas é porque eu moro perto da BR, o Zé chamou de a minha casa. Então a porta está aberta. Então, né, como o cara nos fala, nós somos de geração de 3 raças. Uma portuguesa, que foi quem escravizou,
toda a população que já estava realmente, e quando eu falo de identidade brasileira, eu sempre deixo isso bem nítido para os meus alunos. Gente, identidade brasileira, se fosse para definir, seria identidade indígena. Ela é uma identidade realmente brasileira. O resto é fruto de processos de colonização. E aí não de descoberta, eles foram colonizados. Então já existia uma cultura, existia uma identidade, e aí eles vão lá numa outra cultura, numa outra identidade totalmente aquém da nossa aqui, do Brasil, da própria portuguesa e muito mais indígena, e pega essa cultura, pega rei, pega rainha, pega todo mundo de lá e traz para cá assim. Não estou nem aí, é festa. Peguei lá e estou trazendo para cá. E aí, quando eles trazem eles para cá, eles trazem uma cultura, eles trazem uma identidade, aí eles pegam a identidade do homem branco e sobrepõem sobre essa identidade desse homem negro, preto, e aí o que acontece? Vira, então, o que a gente chama de miscigenação, que é um termo politicamente correto para falar que eles pegaram, roubaram a identidade deles, roubaram vários processos até deles, como projetos de agricultura, que eles vão adaptar muito a agricultura, justamente do café e cana-de-açúcar do continente africano, e eles vão trazer isso e colocar aqui. Então, quando você me pergunta por que estudar a história e a cultura africana, a história da África? Porque é dessa forma que a gente vai entender a nossa história. Não existe história de uma população brasileira sem entender a história da população que formou. Nós somos 67%, segundo o IBGE, de pretos e pardos. O pardo é um nome bonitinho para falar de um negro ou de um preto que é mais clarinho, né? Em questão aí de genética, seria um ser humano que biologicamente tem menos consideração de melanina. Mas se você pegar o nosso DNA, o DNA do povo brasileiro, todos os povos, todos os cidadãos brasileiros têm um genoma ou um fenoma de negro. E aí eu retomo, antes de a gente passar mais para frente, essa discussão do negro e preto, que é importante entender. Ah, mas preto é racismo e tal? Sim, eu concordo que chamar uma pessoa de preto é racismo. Mas eu vou tomar aqui uma discussão que, inclusive, eu vou usar muito aqui do meu TCC, porque são 119 páginas, a gente tem que usar ela para alguma coisa. Então, esse momento que a gente usa. E aí eu trago a fala da Nilma Lino Gomes, quando ela fala a questão do... que ela fala assim, o que usar, o preto ou o negro? E qual seria a diferenciação dos dois em questão de raça e etnia? Bom, geneticamente, biologicamente, raça é o conjunto de DNA de uma pessoa. Então, nós somos todos seres humanos, ok. Mas, etnicamente, a gente usa a questão do negro como pertencente a um grupo cultural de tradições ligadas a essa questão mais africana. Mas a Nilma Lino Gomes, no seu livro, e também a Lilia Schwartz, no livro O Espetáculo das Raças, que eu já indico para todo mundo ler, ele é um livro baratinho, até antes de a gente começar, eu fui olhar aqui, ele está custando R$ 28,37 um site aí, e o outro site está custando R$ 40,53. Então, não é muito caro, não. E ele é um livro que eu acho que toda pessoa que quer entender essa discussão racial e essa discussão de história da África e tudo mais, precisaria ler, porque ele vai trazer uma descrição do que foi no começo das políticas judiciais, por exemplo, como foi tratado o negro, como foi tratado o negro na ciência. Por exemplo, poucas pessoas sabem que existia um código criminal que colocava lá, por exemplo, que se uma criança foi estuprada, como a gente vai descobrir quem foi o estuprador? Tinha umas definições de características desse sujeito. E aí as definições, por exemplo, apresentavam que a pessoa tinha mão grande, pele escura, nariz largo, beiços avantajados, orelhas grandes. Isso definia alguém como? Alguém europeu? Não. Definia alguém de matriz ou de etnicamente negra. Né? Então, esse livro aí já trazia uma definição jurídica de como fazer um preconceituamento e uma condenização desse negro, desse preto. E aí, a Nilma Lino, no livro Conceitos e Práticas das Relações Raciais, ela vai definir o seguinte, se eu não me engano, é esse livro mesmo, tentei achar ele ali, mas não achei. Mas ela vai dizer o seguinte, que enquanto a gente for falar no passado, a questão de raça utilizava a definição para diminuir um grupo étnico dos negros e dos pretos.
Por que não, hoje, que a gente tem essa noção e essa ideia, não utilizar o termo negro, né, o termo preto, para se utilizar para definir todo esse conjunto de pessoas que são etnicamente herdeiros de toda essa história, de todo esse pensamento, de todo esse carregamento histórico que pertence à população negra. E aí ela define, então, no livro, como negro, sendo toda pessoa preta e parda. Então, enquanto o movimento negro vai definir, às vezes, não estou falando que foi o movimento negro, não, mas o movimento mais radical dentro do movimento negro vai definir que pessoas, por exemplo, como eu, que tem uma descendência negra e tal, não poderia ter lugar de fala e tarará. Mas eu reconheço esse privilégio meu, é importante a gente falar dos privilégios que a gente tem. Então eu reconheço, apesar de ter um cabelo crespo, né, alguns fenótipos da questão que me liga à população negra e tal, ser neto, filho, até discurso, mas tudo isso, ter uma mãe negra e tudo mais, eu sei que eu tenho o privilégio de não ser retinto e ter toda essa pele clara que me abre portas e fecha as portas para outras pessoas. Mas numa discussão política, então, a partir de agora, quando eu tratar negro, eu estou me referindo à população parda e população preta. Tá bom? Só para definir para quem está nos ouvindo. E aí, então, é essa a importância de se entender e de se aprender, principalmente aos professores, essa é a nossa função. E aí, é claro que eu vou fechar no professor de História, mas a lei mesmo, no seu primórdio, trazia língua portuguesa, arte, geografia, e depois ela abriu portas. A gente sabe que hoje o ensino das relações étnico-raciais e da história da África deve ser feito por toda a matéria, né? E o professor fala assim, não sei como, mais tarde eu vou falar um pouco sobre isso. Mas então é por isso que a gente tem que entender, por isso que a gente precisa ensinar e precisa estar sempre aprendendo a questão de história da África, porque é a nossa história. Eu não posso falar da história do brasileiro sem falar da história desse africano que veio para cá e que foi negada a ele a sua identidade, seja religiosa, social, política e também cultural. Pessoal, tá aí, né? Historiador ele vem, mata a cobra do nosso pau, não tem jeito. Mas, Marcos, muito interessante suas colocações iniciais. Eu acho que é fundamental, de fato, a gente entender os conceitos, né? Entender essas diferenciações para que fique claro na onde a gente está pisando, para onde a gente vai e para onde você que está nos escutando pode escolher ir, né? Marcos, então aí você, no final da sua fala, começou a falar um pouquinho sobre a lei 10.639. Para quem não sabe, essa lei, eu vou deixar o Marcos falar sobre ela, mas essa lei ela que vai trazer a obrigatoriedade do ensino de História da África no ano de 2003, né, se eu não me engano. Então tem cerca de 20 anos aí que essa lei ela está vigorando. A grande questão é a seguinte, Marcos. O que você acha que essa lei trouxe de fato de efetivo, né, para o ensino de História da África? E, evidentemente, quais seriam, nesse sentido, os avanços e ainda quais são as limitações, mesmo com essa lei sendo vigente, sendo obrigatória? O que você tem a falar sobre isso? Tá ok. Bom, primeiro eu vou fazer um pequeno... eu detesto, na minha banca, o nosso amigo Eduardo Javara me chamou a atenção dessa palavra, de fazer um resgate histórico. Não tem ninguém morrendo e tal, mas eu até respondi para ele, não tem agora, mas já morreu muita gente lá atrás. Mas eu vou fazer um pequeno levantamento e apontamento da história que chegou até a lei, para a gente entender, então, por que foi necessária uma lei no Brasil para se falar dessa questão de história da África e história de cultura africana e afro-brasileira. Até as décadas de 1930 e 1940, os negros no Brasil não tinham direito à educação, principalmente educação pública e de qualidade muito menos. Eles também não tinham sua cultura e memória preservada, ensinada e repassada. Então, a Lei 10.639, ela vem num contexto sociocultural e ela vem como uma ação fruto das políticas de ações afirmativas e de luta de um grupo e de um movimento. Aí eu trago, então, o movimento negro no Brasil para essa discussão, onde a gente vai ter alguns representantes, poucos, dentro do Senado e Câmara dos Deputados, que vão tentar fazer, através de uma lei, que isso se torne obrigatório nas escolas. Porque a gente sabe, e aí todo historiador, e você já também sabe disso,
Você precisa muito de questão de história da América, e lá essa discussão, e é importante também falar disso. E quando a gente fala, por exemplo, de racismo, acho que depois a gente vai falar um pouco sobre a situação que está acontecendo aí, né, dos movimentos agora, devido à morte do rapaz, mas é importante entender a diferenciação do racismo Brasil e do racismo América, né? O racismo América é um racismo genético, é por descendência genética, né? Genérica é ótimo, é uma descendência genética. E já no Brasil é um racismo fenótipo. O que é isso? Genética é a sua linha de DNA. Então, por exemplo, vamos usar eu, né? Então, sou sou bisneto de negra liberta pelo vento livre. Meu avô era preto retinto. A minha mãe é negra, né, quase retinta. Meus dois irmãos, o mais velho e o mais novo, são já negros não tão retintos. Mas eu saí o tal do pardo, né? Eu saí mais caucasiano que eles. E aí, então, aqui no Brasil, eu não sofro racismo porque eu tenho uma questão de ter a pele branca. Então, eu não tenho um fenótipo característico do racismo. Agora, nos Estados Unidos, por exemplo, eu sofreria racismo como qualquer outra pessoa, porque lá leva uma questão de genética, de quem você herda o seu DNA. Por isso que lá também tem questão de mexicanos, tem a questão de várias etnias, não só da negra. Já no Brasil, não. No Brasil, o racismo é fenótipo. Fenótipo são as nossas características. Então, por exemplo, quanto mais preto, retinto, quando eu falo preto retinto, é aquele preto mesmo, com muita melanina, aquela coisa bem escura mesmo. Então, o preto retinto, quanto mais retinto você for, mais racismo você sofre. E quanto mais claro você for, mais pernas, mais portas abertas a gente tem, e a gente sabe que a sociedade ela é assim. Então, nesse contexto, que eu trouxe para vocês, na década de 30, 40, 50, a gente não vai ter educação para negros no Brasil, a gente vai ver o movimento histórico-social, onde esses grupos, esse grupo popular do movimento negro, inspirado pelos Panteras Negras lá de fora, e isso vai dar uma grande autonomia para o nosso movimento negro aqui, eles vão trazer essa importância na pauta política de se ter uma lei que obrigue o ensino de história cultural afro-brasileira. E aí, na minha pesquisa do meu TCC, eu me objetivei muito isso no meu capítulo 1, e na minha introdução também eu trago um pouco disso, mas no meu capítulo 1 eu tentei identificar o processo dessa educação brasileira e da legislação aplicada a ela enquanto se fala da questão de leis para negros, vamos dizer assim, como eram chamadas elas lá no Brasil Império. Como a gente tem a lei do sexagenário, a lei do ventre livre, né, toda essa questão que a gente história já conhece. Mas para quem não sabe, são leis que antecederam a Lei Áurea, que aboliu a escravidão. Eu acho que a gente pode fazer depois, José, um vídeo só para falar sobre a Lei Áurea, porque é pano de manga para muito longe. Então, nesses breves contextos dessa legislação, a gente tem que pensar que a nossa lei, a nossa LDB de hoje, que ela é de 96, ela é muito abrangível, ela foi chamada como Constituição Cidadã. Mas antes dela, a gente teve, por exemplo, a de 61, a 4024/61, que não foi abrangiva. Né? E a gente tem todas aquelas outras, 154, as 1922, né? E a gente tem várias outras leis que aí totalmente excluem o negro. Mas aí eu faço, então, o levantamento dessas leis. Então, a gente tem, por exemplo, algumas leis que envolveram a questão da negritude. Então, a gente fala, por exemplo, a Lei Saraiva, de 81, que teve a proibição do voto analfabeto. Em 42, a gente teve a lei que instituiu o Fundo Nacional de Ensino Primário e dispôs sobre o Convênio Nacional do Ensino Primário. Então, eu já estou falando de legislação que envolveram a educação, de uma construção histórica lá de trás, até chegar nessa LDB, onde aí a gente vai ter um olhar voltado para a população negra no Brasil. Em 46, a gente tem uma lei orgânica de ensino primário que começou a desenhar o que seria a... Então, essa lei orgânica é a Lei 8529 de 1946, e é ela que vai começar a desenhar o que seria uma política pública voltada diretamente para a educação, que hoje a gente chama de Lei de Diretriz e Base. A gente tem a Lei 5692/71, que vai reformular o ensino primário e secundário, vai ampliar uma oferta, porque antes o Marquês de Pombal vai trazer a educação obrigatória e gratuita só até o antigo 4º ano,
E aí, em 71, a gente tem uma reformulação que passa o ensino obrigatório de 4 a 8 anos no Brasil. E vai instituir esse ensino em primeiro e segundo grau. O primeiro pegando das séries finais iniciais, que é primeiro, segundo, terceiro e quarto ano na época, e o outro que era do quinto ao oitavo ano, e depois primeiro, segundo e terceiro, que na época era chamado de colegial. E aí, além disso, a gente tem alguns planos, alguns programas e alguns congressos que vão começar a discutir a educação. E os negros em meio a tudo isso? É preciso pensar e se pensar em uma forma de que a cultura negra está preservada no cenário escolar. Surge, então, o papel primordial do movimento negro no Brasil, inspirado lá pelos Panteras Negras, e aqui eu mando um beijo para a nossa querida Betana Lacerda, porque ela que, na minha defesa, né, ela me entregou de presente um texto maravilhoso, que aí depois eu pude complementar, porque a gente sabe que depois da defesa tem um tempo, né, e aí eu pude complementar o meu TCC discutindo um pouco a questão do movimento do Pantera Negra. Tem um nome em inglês, mas eu não sou bom em inglês. Eu sou muito bom em espanhol, sim? Eu estou fazendo mestrado em Paraguai, então eu foquei no espanhol. E aí, então o movimento negro começou a se organizar e a lutar para pedir uma lei que preservasse a sua memória e história. E aí a gente vai ver rapidamente, então, o que seria essa memória, essa ancestralidade resguardada na luta do movimento negro que chegou e gerou a Lei 10.639. Bom, então a gente vai ter aqui alguns autores, como Joraceb, Caio Júnior, Pereira e Silva, e aí é claro, os nossos amadinhos Eduardo Thompson, né, e o Peter McLaren, que vão trazer a discussão da história vista de baixo, da história dos vencidos, subjetividade e tudo mais, e é esse o diálogo, que eu bato um papo legal, no meu capítulo 2 do meu TCC, onde eu falo dessa luta aí para chegar à lei. Então, o que vai acontecer? A gente vai ter, no Brasil, alguns historiadores que vão discorrer sobre essa história que eu vou tentar rapidamente trazer para vocês aqui, que é Kamalegue Munanga, e aí eu indico, e depois eu vou passar uma bibliografia para vocês, mas é um texto dele de 2003, Nilma Lino Gomes também, e é claro, uma tijucana aí de deputada que me adotou aí por alguns anos da minha graduação, não vou falar quanto, se eu não pegar mal, mas aí a Luciana, né? Eu acho que a Luciane Dias, ela é maravilhosa e eu acho que ela é uma autora tijucana que discute muito sobre isso, tem livro na área, né? Então eu coloco ela bem aí, sem nenhum tipo de preconceito, bem a nível aí de Nilma Lino Gomes e tantos outros que falam sobre isso. Então são esses autores que vão mostrar uma defasagem do ensino de história e cultura brasileira nas escolas do ensino básico. Seja pela má formação do professor, ou seja por essa falta de uma política que obrigue o ensino dessa cultura. E aí a gente vai ter, claro, um campo de disputa do currículo, que é o que o Peter McLaren vai dizer. Que o currículo que a gente tem em sala de aula, desde o primórdio dele, lembrando que o nosso currículo veio da onde? Marquês de Pombal traz nosso currículo de Portugal. Portugal é um Estado-nação, no começo, totalmente preconceituoso, totalmente racista. Então, ele vai lá, pega um plano de ensino de lá e traz para cá. Se o plano de ensino de lá não trazia a história do negro, por que aqui ele ia colocar? Né? Então, quando a gente fala da questão do currículo, e aí os currilicistas como Roca Silva, Silveira Teles, Pereira e Silva, que são alguns autores que eu vou trazer mais lá na frente, eles vão dizer o que o Peter McLaren diz, que todo o currículo até hoje é campo de disputa. São lutas de poderes que vão definir o que é e o que não é ensinado. E aí depois a gente vai ter aqui no começo dos anos 70, 80, uma corrente que vai começar a definir aquilo que está fora do currículo como currículo oculto. E aí o currículo oculto é uma solução que eu trago lá na frente quando eu falo da implementação em sala de aula da questão da Lei 10.639. Então, quando eu trago essa questão da lei, é preciso que pensar assim, tem um movimento negro que vai lutar, e aí a gente tem representantes como Benedito da Silva, que até hoje está lá, né, no Congresso, lutando e tal, e aí esse movimento negro vai começar a se organizar. E aí eles vão vir políticas pós-ditadura, mas a gente tem registros de até antes da ditadura, né, de já luta pelo ensino de história de alguma coisa que envolvesse a memória desse movimento
na sala de aula. Mas após a ditadura, quando a gente tem essa abertura para uma democracia, ou uma pseudo-democracia, a gente sabe que a gente não dormiu numa ditadura e acordou numa democracia em braço retumbante. A gente sabe que não é isso que acontece. Então, a gente tem esse movimento meio que vai se organizar e vai se fazer presente aonde se faz lei. E aonde se faz lei, Congresso e Senado. Então, eles vão começar a organizar pessoas que vão assumir cargos públicos, e principalmente aí cargos políticos, e que vai lutar por essa lei. E aí, então, começa uma discussão no Congresso de uma lei que fizesse trazer à tona o ensino histórico, trazer a obrigatoriedade histórico-cultura afro-brasileira. Vai ter exatamente 13 projetos que serão arquivados, ou por influência política de uma sociedade racista, ou por interferência dos próprios governos, que a gente vai ter os governos de direita até a entrada dos que seriam os governos populares ou populistas, que começam em 2002 com a subida do Lula ao poder. E é o Lula que assume o poder, que em 2003 decide pegar uma das leis que estava em discussão, pegar ela e tornar ela uma lei, originando então a Lei 10.639 de 2003, outorgada e assinada pelo nosso querido presidente Lula, onde eu agradeço meus agradecimentos do meu TCC e da minha pós também. E aí o movimento negro acha uma liberdade no presidente Lula para conseguir chegar, e aí a gente sabe que ele coloca como ministro da Cultura o nosso querido Gilberto Gil, e aí é ele também que vai intermediar, porque foi um processo de muita luta para essa lei chegar. Eu estou te falando que existiu 13 projetos. E aí depois eu posso, talvez, eu estou organizando agora a publicação do meu TCC como livro, mas depois eu posso mandar ele como e-book para você colocar aí na bio também para o pessoal ler. Que lá eu descrevo bem mais todo esse processo, as leis, o arquivamento. Eu tive um trabalho bem minucioso de entrar no site do Senado e ir lá para os deputados de pesquisar, baixar PDF, fiz requerimento de alguns PDFs para poder ter acesso e entender a justificativa para arquivamento. É claro que a gente não tem todos, mas que estava disponível, eu analisei e coloquei lá. E aí esse movimento negro, então, consegue a lei, né, a promulgação da lei em 2003, através do presidente Lula. E aí, essa lei chega em 2003, mas eu faço a minha pesquisa em 2013, né, quase 10 anos dela, na verdade eu começo a pesquisa propriamente dita em 2014, então já com 11 anos da lei. E no auge da comemoração desses 10 anos da promulgação. Então, quando a gente tem esses 10 anos, eu acho que o planeta tem, vou usar a palavra fetiche, tem fetiche por ciclo. Então, é 5 anos, é 10 anos, então, nossa senhora, que maravilha. E aí saiu formação, saiu projeto, saiu financiamento de projetos de pesquisa, tudo voltado pelos 10 anos da Lei 10.639. E aí o que acontece? Essa lei chega, então, e aí eu lembro que no trabalho de PIP, prática, eu não lembro o que é PIP, mas é alguma coisa de prática educativa, integrada, alguma coisa assim. A gente tinha um trabalho do Cairo, e aí, acho que não fiz a disciplina com você não, Zé, a gente fez, que ele mandou a gente fazer um vídeo de bolso. Ele fez essa matéria comigo? Eu não lembro, acho que não. E aí a gente fez esses vídeos de bolso, o meu vídeo de bolso foi sobre a implementação da Lei 10.639 em Capinópolis. E aí, quando eu pergunto para aqueles professores, a resposta delas no vídeo é tipo assim, olha, eu lembro direitinho da Rosimeire, que não está mais entre nós, e aí ela faleceu, e ela diz assim, mas a lei tem 10... É isso aí, pessoal. Muito obrigado por vocês que acompanharam o vídeo até aqui. Eu peço que vocês fiquem ligados, porque logo, logo vai sair a parte 2 desse debate, um debate muito importante, e eu quero que você, mais uma vez, curta, compartilhe e mande esse vídeo para os seus amigos. Detalhe, não se esqueça de deixar o seu comentário. Dê a sua opinião, se você não concorda, se você concorda, o que você acha que tem que melhorar. Um grande abraço e fique ligado, porque o Presente História está sempre aí.